E aí, pessoal? Diego Rodrigues aqui de volta. Tem um tempo aí que eu não publico nenhum vídeo, porque eu tenho estado bem atarefado aí com a residência médica. Eu tinha me proposto a colocar alguns vídeos aqui no canal, sempre falando do meu dia a dia, das experiências que eu tenho enfrentado aqui nos Estados Unidos, mas com a residência médica fica meio difícil, né? A carga horária da residência é alta, estressante, cansativo, então fica um pouco difícil. Mas a verdade é que hoje eu queria falar sobre um assunto que eu não encontrei muito assim no YouTube. Eu não acho que as pessoas falem muito sobre isso, que são as dificuldades que a gente enfrenta aqui, né, nos Estados Unidos, algumas delas, principalmente na minha área, né, que é a área médica. Para aqueles que não sabem, eu sou cirurgião geral e vascular no Brasil, migrei aqui para os Estados Unidos para refazer a minha residência médica. Atualmente eu estou finalizando o segundo ano da residência, ao todo serão 5. E eu queria falar aqui, né, sobre algumas coisas que a gente enfrenta no dia a dia, que eu acho que serve para todo mundo, na verdade. Uma das primeiras coisas que eu acho que eu poderia comentar é a dificuldade em construir novas amizades. Quando a gente é mais jovem, fazer amigos é muito natural, parece ser muito simples, né, na escola, na universidade. Essas conexões elas aparecem muito mais simplesmente, muito mais espontaneamente. Mas depois da vida adulta, isso muda, isso fica um pouco mais difícil. Porque quando você migra, você deixa para trás as pessoas que conheciam a sua história, suas qualidades, seus defeitos, né, pessoas que têm a mesma referência cultural que você, seu jeito de falar, seu senso de humor, sua personalidade. E aí de repente você está num lugar onde ninguém te conhece, ninguém sabe o que você é, como você é, né? E construir esses novos relacionamentos, principalmente relacionamentos verdadeiros, né? Amizades duradouras, se torna um desafio. Então a gente tem os colegas de trabalho, né? Que você encontra todos os dias, mas aqueles amigos, aquelas pessoas que você pode ligar para ter uma conversa duradoura, né, que vão te entender, isso é mais complicado e pequenas coisas passam a fazer muita falta. Então, um churrasco não planejado, um cafezinho ali no meio da tarde, com uma conversa, para desabafar sobre alguma coisa, essas coisas, eu confesso a vocês que eu não tenho tido, não existe. Então, eu sinto que eu estou muito sozinho nessa jornada, apesar de estar sempre rodeado de muita gente. E não tenho amigos aqui. Então, quando eu tenho os meus amigos que ficaram no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu tenho alguns colegas, né, colegas de trabalho que você vê no dia a dia, mas nenhuma conexão real eu consegui formar ainda. Quando eu converso com as pessoas que estão aqui há mais tempo, eles dizem que isso vai ser sanado ao longo do tempo. Eu vai completar 4 anos que eu moro aqui. As pessoas, claro, com quem eu converso algumas vezes, não são muitas pessoas que estão dispostas a falar sobre isso, ou que falam sobre isso, eu não sei se é porque já superaram essas dificuldades, e não faz mais muito sentido conversar sobre elas, né? Já não estão vivendo isso. Então você não encontra muita resposta. A gente hoje em dia procura resposta nas redes, né? Ver se alguém está passando por essas dificuldades também. Eu também não tenho encontrado muito sobre isso, mas a verdade é que, na minha experiência, eu ainda não consegui criar grandes conexões, amizades reais aqui. Acho que é uma coisa difícil. Você se sente sozinho grande parte do tempo. Sou grato por estar aqui com a minha família, né, minha esposa, minha filha, mas fora desse meu ambiente familiar eu não tenho grandes conexões. E no trabalho são conexões de trabalho, são colegas. Claro, o ritmo da residência médica é muito frenético, muito trabalho, a gente não tem tempo para conhecer outras pessoas fora do ambiente de trabalho, assim, até agora, né? Isso vai se perdurar por mais um tempo, mas essa é uma dificuldade que eu tenho sentido, é algo que me afeta e que eu acredito que outras pessoas também devam sentir, só que não falam muito sobre isso. Cada um tem uma realidade, cada um vem para cá com um background diferente, né, com um histórico diferente. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, algumas pessoas são mais fáceis de conseguir essas amizades, outras pessoas não são. Percebo que é difícil conseguir essas conexões. Talvez não para todo mundo, para mim tem sido, e eu estou aqui falando do meu relato. Bom, um outro relato importante que eu vejo é a barreira da língua. Eu cheguei aqui falando inglês suficiente para trabalhar, para estudar, me comunicar,
Mas tem uma diferença enorme entre falar uma língua e viver dentro dela. Então, cada interação que a gente tem, ela demanda muita energia. Participar de uma reunião, acompanhar uma discussão rápida, né? Entender os diferentes sotaques do dia a dia, fazer uma apresentação, atender os pacientes, falar com os pacientes, tudo isso exige um esforço mental constante e massivo, assim, é extraordinário. E quando você está vivenciando isso, né, no dia a dia, com esse esforço constante, sem pausa, porque não tem pausa, se você não tem como. Existe um aspecto emocional disso também, né, que poucas pessoas comentam. Quando a gente está falando a nossa língua materna, a gente consegue transmitir o que a gente é. Nossa personalidade, ela surge naturalmente, você não tem esforço para isso. E numa segunda língua, principalmente num ambiente de alta pressão, o meu ambiente é um ambiente cirúrgico, né, vivenciando cirurgias, muitas vezes estressantes, né, no meio de situações emergenciais, e a gente sente que está funcionando só uma parte, tem uma parte tua que não está lá. Então você está conseguindo, apesar de conseguir fazer tudo que os outros estão fazendo, você percebe que você está fazendo aquilo com talvez 2/3 ou metade do que você poderia fazer, entendeu? Algo falta, eu não sei explicar bem o que é, mas existe esse gap, existe esse vazio aí que ainda não está preenchido. Muitas vezes você sabe o que quer dizer, não encontra a palavra, você quer fazer uma piada ou falar algo que seria engraçado, mas que as pessoas não vão entender, ou você tem medo de elas não entenderem e você acaba não fazendo. Alguém faz uma piadinha, conta alguma coisa, você simplesmente não entende, ou entende depois que já passou a graça, e isso é difícil, isso tem pequenos momentos que vão se acumulando ao longo do tempo, e eles se tornam algo difícil de carregar. Ou então, assim, a mensagem, né? Hoje o meu inglês é muito melhor do que o que eu tinha quando eu cheguei, mas ainda existem situações em que eu me sinto desafiado. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que existe um dia, um momento mágico, que você vai simplesmente acordar e vai estar fluente. E o que eu posso falar para vocês é que na minha experiência, né, na minha vivência, isso não aconteceu ainda, e eu acho que não funciona assim. Eu acho que é um processo gradual, você melhora um pouco a cada mês, um pouco a cada dia, um pouco a cada ano. De repente você percebe que consegue fazer coisas que pareciam impossíveis no início, mas que agora você consegue fazer com mais facilidade. E eu acho que não tem esse dia de você acordar, o dia do conhecimento, né, o dia de acordar e estar com tudo resolvido. Eu acho que isso não acontece assim. Hoje em dia ainda, tipo, dependendo do assunto que está sendo falado, eu vou entender 20% dele até 90%, 100% é bem complicado. Então, se você está passando por isso, né, se você sente que, né, para ouvir, principalmente para ouvir, o listening, né, se as pessoas estão falando ao seu redor e se você não focar naquilo que está sendo dito, você não vai entender. Se as pessoas não chamarem o teu nome, você não vai saber que elas estão falando com você, entendeu? Porque o cérebro ainda está nesse processo de transição e tem sido assim por muitos anos agora, né? São quase 4 anos, como eu falei antes. Então, se você está passando por isso, eu também estou. É normal a gente ter um déficit, né, de cognição? Não tenho resposta para isso. Acho que não. Acho que vai melhorar ao longo do tempo. É o que as pessoas dizem. Para mim isso não aconteceu ainda. Ainda sofro, ainda luto bastante com isso. Então você não está sozinho. E frequentemente nós nos sentimos que a gente precisa demonstrar força o tempo todo, mas a realidade é que nós todos temos os momentos de desgaste, os dias ruins, as dúvidas, né, frequentes. Falando em dúvidas, talvez essa seja a parte mais difícil da jornada, até agora, para mim, pelo menos. São esses questionamentos pessoais. Será que eu fiz a escolha certa? Será que todo o esforço, né, que eu tenho feito vai valer a pena? Será que eu estou sacrificando tempo demais, né, com minha família, do meu bem-estar? Será que eu estou aproveitando a vida de maneira correta? Será que quando eu finalmente alcançar esses objetivos, será que eu vou me sentir realizado? Será que vai ser o suficiente? Essas perguntas elas aparecem muito mais vezes do que eu gostaria de admitir. Acho que muitas pessoas passam por algo semelhante, independente da profissão. Existe uma ideia de que pessoas bem-sucedidas elas têm certeza absoluta, né, de tudo, do futuro. Acho que não é bem assim, mas
A verdade é que muitas pessoas elas escondem essas inseguranças muito bem, elas não discutem, não falam sobre isso. O que eu tenho percebido é que a vida ela não funciona dessa forma, nem todo mundo está resolvido em tudo todo o tempo. Você resolve um problema e vão surgir outros, você alcança uma meta e aí você acaba criando outras. Você conquista algo que parecia impossível e logo começa a pensar num desafio seguinte. E talvez a maturidade de enfrentar esses desafios está em aceitar que a vida ela é incerta, né? Não existe receita pronta. Eu costumo falar isso muito, né, para os internos que chegam no hospital, os colegas, né, algumas pessoas mudam de profissão. Eu conheci alguns residentes que eles vêm para o primeiro ano de cirurgia como um prelim, né, que a gente chama, depois eles vão para a saúde da família e aí algumas vezes ficam, será que eu estou fazendo certo, está errado? Quem sabe? Deus é que sabe. Não tem receita, não existe caminho certo com receita pronta, não existe. A vida é sua, né, a jornada é sua, você tem que procurar fazer aquilo que você acha que está bem, né, com seus valores, né, se está sendo fiel aos seus valores ou não. Às vezes eu olho para o esforço exigido pela medicina e eu me pergunto se a recompensa faz sentido, se a sociedade realmente valoriza aquilo que importa, né, que diz valorizar. Será que hoje na sociedade a gente está gerando incentivo para que as pessoas busquem, né, excelência naquilo que elas fazem, para que elas continuem ajudando outras pessoas? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Acho que fica a reflexão. Talvez o desafio dessa nossa geração seja aprender a navegar em um mundo onde a atenção vale dinheiro, sem perder de vista aquilo que realmente tem significado, porque no final das contas, quando isso tudo passar, se passar, quando os algoritmos mudarem, que eles vão mudar, né, algumas tendências desaparecerem, existem algumas coisas que vão continuar importando, independente do que esteja acontecendo na sociedade naquele momento. Saúde ainda importa, cuidar das pessoas que precisam ainda importa, né, tratar as pessoas com respeito, amor, gentileza, ainda importa, nem sempre gera aplauso. E a gente precisa continuar acreditando nesses valores. Mas como que a gente faz para perpetuar isso para as novas gerações? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem aí com seus amigos, né? Se é um assunto que interessou vocês, me deixem saber, escrevam aí nos comentários se tem algo que vocês, alguma curiosidade que vocês tenham. É um prazer estar falando com vocês. Foram alguns pensamentos, né? Algumas reflexões. Mas é isso, a gente se vê na próxima. Até.